Nesta edição, uma análise da situação política atual, alguns reflexos residuais da prisão de Fabrício Queiroz e a mídia que não desiste do vírus chinês. Olá, eu sou o Cláudio Lessa falando de Brasília. Num país de onde já se roubou trilhões, a mídia canalha agora se concentra num velhote doente preso num quartinho com R$ 900. E ainda tem a coragem de manchetar que Queiroz era foragido da imprensa. Não dá, o sujeito não era nem foragido da justiça, em que pese a mancada enciclopédica do seu advogado, um capa preta que o escondeu em sua própria casa durante mais de um ano e disse há pouco tempo que não sabia onde ele estava. Eu preciso fazer uma pequena correção. Ontem eu disse que Flávio Bolsonaro era o 10º na lista da Alerj relacionada ao dinheiro movimentado de maneira pouco ortodoxa. Na realidade, ele está em 22º lugar, com um pouco mais de R$ 1 milhão. Os 3 primeiros são esses aí, com um total de praticamente R$ 105 milhões. E ninguém fala nada. Agora, é como uma amiga minha perguntou, qual foi o homem que nunca perdeu a cabeça, pelo menos uma vez, por uma rachadinha e fez besteira? Pois é. E com a prisão espetaculosa do Queiroz, se esqueceram dos governadores ladrões da saúde. Por que será? Só para sua informação, a Procuradoria já deu parecer pela cassação de Hélder Barbalho e Lúcio Vale, governador e vice do Pará, por abuso de poder econômico. Ainda falando em prisão, alguém sabe onde estão os filhos do vigarista cachaceiro de Atibaia? Eles já foram presos? Talvez não, porque pertencem a uma casta da esquerdopatia do fazendão. Porque você sabe, o ladrão de gerações de brasileiros não fazia rachadinha não, ele fazia rachadão. A mídia que traz o jornal Funeral da Globo Lixo e outros telejornais até você, para lhe aterrorizar, não tem apenas má fé, é incompetente também, assim como essa esquerda burra que insiste no atraso do Brasil. Outro dia, um coleguinha em Brasília disse que existe subnotificação dos casos do vírus chinês na capital federal. Na realidade, segundo ele, seriam mais de 100 mil casos, mas justificou. É que as pessoas ficaram doentes, não apresentaram muitos sintomas, acharam que era uma gripe qualquer, ficaram em casa, se curaram e não notificaram a Secretaria de Saúde. Agora, me diga uma coisa, se a pessoa nem sabe que está doente, como é que ela vai notificar o governo? E se nem a pessoa sabia que estava doente, como é que esse foca ficou sabendo que ela estava doente? Ele contratou a mãe de Iná como assessora? Bom, eu agora quero trazer até você uma análise sobre a atual situação da política brasileira, com a qual eu concordo. Dentro desta visão, acredito que podemos nos manter mais calmos e aguardar os próximos passos a serem dados pelo presidente. A linha de raciocínio é a seguinte. Há cerca de um mês, Jair Bolsonaro disse que estava trabalhando. E, pelo visto, estava mesmo. A oposição já está sabendo que ele montou uma base de apoio no Congresso e na Câmara deverá ter cerca de 330 votos. Como é que ele fez isso? Se aproximando do chamado Centrão. É verdade, o Centrão tem uma péssima reputação, mas não é composto apenas por facínoras, canalhas e safados. Além do mais, é preciso lembrar uma verdade dita de forma bem rasteira, que é a seguinte. Muitas vezes, para se limpar o vaso sanitário, é preciso meter a mão na merda. Por outro lado, Bolsonaro não é ingênuo nem nasceu ontem. Ele sabe muito bem com quem está lidando. É bom estrategista e sabe distinguir o joio do trigo. Foi assim outro dia quando nomearam um cupincha do Centrão para o Banco do Nordeste. Menos de 24 horas depois, surgiram sérias denúncias informando que o sujeito é ladrão. Ele foi demitido no dia seguinte à posse. E o Centrão engoliu o sapo. Vida que segue. Pois bem, continuando. O Ministério das Comunicações foi dado para o Centrão. O Ministério da Saúde também deverá ser entregue ao Centrão. Sendo entregue às pessoas certas, competentes e alinhadas com o presidente, e não aos ladrões de costume, isto apenas vai reforçar o apoio a Bolsonaro no parlamento. Nem todo mundo do Centrão é safado, é só não permitir corrupção, como foi o caso do Banco do Nordeste. Ao mesmo tempo, o presidente conta com uma figura que eu chamaria nesta conjuntura de crápula do bem,
que é o ex-deputado Roberto Jefferson, que o ajuda a raciocinar politicamente. Enfim, o infame Supremo Tribunal Federal, a vergonha nacional que se ocupa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a engendrar formas de derrubar o presidente, além dos outros inimigos, já sabem que vão perder o Congresso. Neste momento está claro que os sinistros do STF não reconhecem o presidente da República como autoridade legítima, embora o presidente os reconheça. É a chamada guerra assimétrica, que Bolsonaro parece mover contra ele mesmo. Mas voltando ao raciocínio, com o STF perdendo o comparsa Congresso, vem a revogação da chamada PEC da Bengala, que limita a vida útil dos abutres do Olimpo jurídico em 75 anos. Esse limite deverá voltar a ser de 70 anos, o que vai fazer imediatamente com que Bolsonaro possa substituir não 2, mas 4 sinistros do atual STF. Isso, repito, já é de conhecimento do pessoal da esquerda, do abjeto Foro de São Paulo e do STF. Daí você entende por que o caldo tem engrossado tanto nos últimos dias. O desespero e o medo tomaram conta dessa turma, que agora procura de todas as formas envenenar o ambiente político, denunciando o acerto com o Centrão, a entrega dos ministérios e por aí vai. Mas é a tal história. Bolsonaro sabe jogar o jogo dessa turma. Passou 28 anos aprendendo. E quando os mais radicais no desespero tentam forçar uma ruptura com ações monocráticas, pérfidas e completamente idiotas, os fardados entram em ação e jogam água na fervura, sem fazer barulho, sem balançar o barco. O aviso deles é claro. Por meio de golpe dado por vocês, Bolsonaro não sai. A coisa vai ser resolvida toda dentro do Congresso de forma legalizada, doa a quem doer. Por isso não vale a pena perder a calma, o jogo está sendo jogado, o presidente tem discernimento e esses sinistros do Supremo Tribunal da Fraude vão ser derrubados, seja por meio da revogação da PEC da Bengala, seja por impeachment no Senado. Ao mesmo tempo, não se pode perder de vista a importância, o valor das mídias sociais que sempre apoiaram o presidente e precisam continuar se movimentando para demonstrar esse apoio. Portanto, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela que promete bons acontecimentos. E aí muita gente me escreve perguntando por que eu apoio o atual governo. É simples. Sou democrata e respeitei as eleições de ladrões, demagogos, analfabetos, uma mulher completamente burra e um vigarista cachaceiro durante mais de 20 anos. O atual não rouba nem deixa roubar, portanto, eu acho que já estou no lucro. Quem sabe até 2026 esse país não toma jeito. Ah, e mais uma coisinha. Estão dizendo por aí que o Brasil é o centro da pandemia. Que história é essa? A gente virou o centro da demência, da estupidez, do ódio. A pandemia que entre na fila. Até a próxima.